Então, uma outra questão que me incomodava na questão de filhos espirituais e tudo mais, né, era de que, por mais que eu tivesse a orientação de que eu não deveria falar dos mandamentos para as pessoas, essa orientação ela me incomodava porque havia outras orientações de que deveria ajudar pessoas, e uma forma de ajudar pessoas seria falar dos mandamentos, e mesmo a sugestão de falar dos mandamentos era algo bom, algo produtivo que poderia ajudar as pessoas. Mas além disso, é porque a fonte da orientação de não falar sobre os mandamentos para as pessoas era Salomão. E Salomão é uma fonte questionável, uma vez que ele tinha contatos aí meio esquisitos, né? com o além, vamos dizer assim, e é tido que alguns conselhos dele não deveriam ser seguidos, uma vez que ele eventualmente, como eu falei, tem esses contatos e é considerado que ele se desviou, né, dos caminhos de Deus e tudo mais, e eventualmente aí algumas sugestões, algumas orientações, alguns ensinamentos que eventualmente ele proporcione, não são questionamentos, não vamos dizer, não são considerações, não são ensinamentos, não são ensinamentos totalmente confiáveis. E isso me questionava, porque em outros trechos da Bíblia se dizia o contrário do que ele falou. Então, como havia isso, eu também tinha dúvidas sobre a validade da orientação, mas de qualquer forma eu seguia a orientação. Né? Então, por isso que as coisas deveriam ter sido analisadas apenas de uma maneira um pouco mais completa. É claro que as pessoas têm o direito, até baseado na própria Bíblia, de não concordar com essa orientação, com essa orientação bíblica específica que derivava, vamos dizer assim, do rei Salomão. Então, tanto as pessoas poderiam discordar, de certa forma elas discordaram por tabela, né? Mas também elas poderiam discordar também porque eu também tinha dúvida sobre isso. Né? Eu também tinha dúvida sobre isso. Eu sentia que dava para fazer de uma maneira diferente. E até sabia, na verdade. Né? Então, é isso, né? Apenas esse complemento. E então é isso aí. Então, Deus é bom apenas para deixar claro, esclarecer que era uma questão que havia dúvida, né? Então não, não acho que foi de maneira nenhuma foi uma questão que eu vou estabelecer essa questão como praticamente como um 11º mandamento para mim. Não, exatamente porque eu sabia que havia argumentos em contrário, principalmente bíblicos, e que de repente eu poderia ser cobrado por causa deles. Eu não fui no final cobrado por causa deles, né, desse jeito. Eu fui um pouco cobrado, mas sem se analisar toda a questão holística. Holística não no sentido esotérico, no sentido de a questão integral não foi analisada. Né? Então, o que é para mim uma injustiça, mas tudo isso teria que ter sido analisado, ou melhor, isso tudo teria que ser analisado, e é tudo isso que levou vamos dizer, a minha conclusão, é que sim, por mais que eu siga a orientação de Salomão, eu sei que ela é relativizável. Eu sabia que ela era relativizável. E uma vez, se levar em consideração a necessidade de pessoas e tudo mais, então, bom, é isso. Apenas para deixar claro, justamente, como eu falei no outro vídeo atrás, em um dos vídeos atrás, eu não sei se as pessoas vão concordar com essa orientação. Então, mesmo que eu falasse para elas, Salomão disse deu essa orientação para não falar do mandamento. Tá, mas as pessoas vão acreditar ou elas vão concordar com isso? Uma vez que há argumentos bíblicos em contrário, dessa questão. Né? Por isso que eu não podia fechar a posição nesse sentido, então apenas para deixar claro isso daí. Valeu.